O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix! Antes da abertura, um aviso. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Escolhe aí qual versão você prefere e caso essa aqui não seja a que você quer, vai lá no nosso feed e escolhe a outra. Tá, mas agora bora pra abertura. Palestinian friend of mine, Hamza, has just posted something on his timeline that just stopped me in my tracks, and I'm going to read it for you word for word. If the Palestinian people are erased, massacred, displaced from their ancestral land, and the good people of the world allow it, then perhaps we were simply too good, too pure for this world. Enjoy the world you've built, one where even the righteous watch in silence, uncertain, unable to save a people who wanted nothing more than to live on their land. But when you remember us, remember a people of dignity who refused to bow to power, who never lost their humanity, even as a world abandoned them. When you remember us, remember a people of dignity who refused to bow to power, who never lost their humanity, even as a world abandoned them. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 27 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Lembrem de um povo digno que se recusou a se curvar ao poder. Tamo de volta, senhoras e senhores, e a gente falhou miseravelmente, hein? Depois do 7 de outubro de 2023, a gente fez pelo menos Essa porra é maconha? uns 4 episódios sobre o massacre, genocídio israelense em Gaza. E temos muito orgulho desses episódios, hein? O que eu sinto é orgulho. Mas não justifica a nossa omissão criminosa nos últimos meses. Isso é um crime. Cala a boca. E foda-se que o mundo tá completamente de pernas pro ar. Foda-se que eu e Pedro somos só dois. Foda-se que eu fiquei doente. Foda-se que a Britney Spears tá grávida de um cavalo. Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. A physician in northern Gaza, Dr. Izzadeen Shahab, who has been narrating this genocide on social media while caring for his patients, stated earlier this week that, quote, after 556 days, Gaza is no longer a place. It is an experiment, a question posed to humanity. How long can a population be bombed, starved, and displaced before it ceases to exist? And how quietly can this be done before the world looks away for good? Over 60,000 are dead, 250,000 wounded, 1 million living in tents. This is not collateral damage, it is arithmetic. The children no longer go to school. The elderly die without medicine. The youth know that they will not grow old. These are not military targets. They are the very fabric of a society being erased. Vocês repararam que nos dois casos, nessa fala aí e na fala que tá na abertura, são duas pessoas do Ocidente lendo mensagens de pessoas que não são capazes de enviar uma mensagem de voz ou de vídeo. Pessoas que precisam de mensageiros. Pois é, esse episódio aqui tinha que ter sido feito há uns bons meses. E outros na sequência, mas a gente errou. Desculpe. Esse episódio aqui ia sair justamente na semana que eu fui internado porque eu tive hepatite A. Aliás, aproveito pra falar de novo, hein? Chato
pra caralho. Se você é adulto, provavelmente você não tem a vacina da hepatite A. É uma vacina que existe. Eu não tô doido, não! Que adultos podem tomar, mas só tem no privado. No SUS só tem hepatite B e hepatite A pra criança. Então se você puder, vai lá e toma. Porra, caralho, porra. Pois é, mas aí esse problema todo aí só aumentou o atraso em quase um mês. Deu errado. E o pior é que não foi só a gente que abandonou os palestinos, hein? When you remember us, remember a people of dignity who refused to bow to power, who never lost their humanity, even as a world abandoned them. E talvez essa tenha sido a maior desgraça da humanidade pós Segunda Guerra e nazismo. E o que a humanidade está fazendo em relação a isso? Quase nada e em alguns momentos nada. Obrigado, Magno Malta. Parece que não sobrou ninguém pra lutar pelos caras. Ninguém. Ô Putin, tu não quer peitar o Ocidente? Porra, esquece a Ucrânia, cara. Essa merda aí, pô. Não tem nada mais ocidental do que causar genocídio em Gaza. É polêmico. Bora aqui ouvir o Ilan Pape. Yeah, I think this imaginary kind of construct that you're talking about is particularly relevant to a very important, I would say, component or member of the global alliance that initially enabled the transformation of Palestine from being an Arab country into a Jewish state, and is still a very important element in the alliance that today provides Israel global immunity, and that is the Christian evangelical groups that very early on, in the early days of Zionism, and today, especially in the United States, but not only in the United States, many other parts in the global West, have seen Palestine as this land of Jesus, and that it is derelict, deserted, and that can only come into life again when the Jews will return to it as part of this, divine scheme that includes the resurrection of the dead, the return Red of heifers. the conversion of the Jews as well, to Christianity. Of course. Para quem não sabe, o sionismo é um movimento nacionalista judaico que tinha e tem o objetivo de criar e apoiar um Estado nacional judeu na Palestina. O problema é que tinha gente morando na Palestina, né? Aí o que acontece? Foda-se quem tava na Palestina antes de 1948? Não pode, cara. And yet, I think this is, you're absolutely right. This is the empty land that was also a concept driving the colonization of the United States, Canada, Australia, and in those other historical and geographical case studies, because the reality is that the lands are not empty, it doesn't deter the settlers from making them empty. To empty them in order kind of to solve this cognitive dissonance. We call Palestine an empty land, a land without people. We come to Palestine, it's full of people. So in order there will be no dissonance, we're creating the land by force. We create the land without people. It's almost like, as one colleague of mine in the United States said, I think she was absolutely right. She said, it's probably the last living colonialist project that we still have. E tem coisa mais ocidental que uma colônia? Não tem. It's very important to understand Zionism as part of this colonialist expansion of Europe in both its forms. There's a kind of the classical colonialist expansion, which is a bit older, and that's the colonial empires trying to expand all over the world for economic, strategic, and ideological, as well as religious reasons. And that's the role that Britain played in turning Palestine into what it became today. Lembrando que a Palestina era administrada pelo Reino Unido até 1948. E aqui vale comparar a luta palestina com algo mais ocidental. And I would have given them some lecture about the IRA and about the FLN and the ANC. Always can remind them that Margaret Thatcher called Nelson Mandela an arch-terrorist.
and so on. Não nem fudendo que o Mandela era terrorista, né? Mas o Hamas se vale do terror? Sim, mas do outro lado tem um Estado terrorista, incrivelmente mais poderoso e mais brutal. Se é pra reclamar de terrorismo, vamos começar pelo Netanyahu, que inclusive financiou o Hamas via Qatar. Não vamos começar pelo lado que tá lutando contra aqueles que roubaram as terras deles e mataram o seu povo. And the other form of colonialism, the settler colonialism, those European outcasts, like the Jews themselves, that Europe didn't want, that felt unwelcome in Europe. And really, in order to sometimes to survive or to have a better life, decided to create a Europe outside of the Europe that didn't want them. So they built new Europes. Not surprisingly, they used the word new for so many of the cities they built in North America. They really believe that they are entitled, because of what happened to them in Europe, to build a new Europe elsewhere, even if the only way of doing it is by eliminating native and indigenous population. So Zionism in that respect is not an exceptional case study. What is exceptional about Zionism, which is quite surprising, that even in 2025, places where knowledge is produced, where knowledge is distributed, shared, you can talk about the United States as settler, as established by settler colonialism. You can tell people in Mexico and Brazil that there were settler colonial movements everywhere in the world. Quem tá falando isso é um historiador israelense. Toda uma literatura dele aí. A editora Tabla gentilmente mandou 3 livros do cara pra gente. Thank you! E os ouvintes mais atentos devem ter se ligado que quando a gente falou do massacre israelense em Gaza, que a gente tentou usar fontes israelenses. Pra ninguém vir com o papo de antissemitismo. Não mete essa não. Foi assim quando a gente falou do Netanyahu financiando o Hamas via Qatar, ou quando a gente falou da doutrina Hannibal. E sim, tem antissemitismo pra caralho. E acontece na extrema direita, hein? Não é na esquerda, não. Não fode! Ilan Pappé is known as one of the Israeli new historians who challenged the orthodox narrative surrounding the establishment of the State of Israel. Professor Pappé's work is an indispensable corrective to the distorted historical record that is maliciously weaponized to suppress the possibility of an authentic liberation for the people of Palestine. He's the author of numerous books, including The Ethnic Cleansing of Palestine, 10 Myths About Israel, and his newest release, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic. Ele é perguntado sobre qual momento fez ele, um israelense, ser crítico do Estado de Israel. E o Ilan fala isso aqui, ó. But I think that also there was some, and I know this is true for some other Israeli Jews who became anti-Zionist over the years. I think the Israeli invasion of Lebanon in 1982, it's very hard to see it as a justified war. The Palestinian uprising of 1987, these are events that make you think about the contemporary issues at the time and question the narrative that you hear in the media from your colleagues or from the politicians. And then you ask yourself, if this is questionable today, maybe it was also questionable in the past. A gente falou dessas duas invasões israelenses no Líbano, em 1982 e 1987, e da cruel doutrina Dahrieh, no episódio dias 644 a 650, com o título Autodefesa ao Caralho, de outubro de 24. A gente usou uma matéria americana da época e olha o naipe da brutalidade. Bora pro som da Epstein, no dia 3 de outubro na Al Jazeera. A doutrina, por exemplo, esteve claramente sendo utilizada durante a Operação Chumbo Fundido de Israel em 2008, que matou 1.400 palestinos, incluindo 300 crianças em Gaza. O relatório Goldstone, da missão de investigação da ONU no pós-guerra, concluiu que os soldados israelenses, abre aspas, sujeitaram deliberadamente civis, incluindo mulheres e crianças, a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, a fim de os aterrorizar, intimidar e humilhar, fecha aspas. Também detalhou que as forças israelenses destruíram sistematicamente a infraestrutura civil de Gaza, incluindo moinhos de farinha, fazendas, estações de tratamento de esgoto, instalações de água e edifícios residenciais. Na verdade, o relatório afirma que os soldados israelenses empreenderam uma, abre aspas, onda de destruição sistemática de edifícios civis, fecha aspas, durante os últimos 3 dias da operação, apesar de estarem conscientes da sua retirada iminente. Em 2012, a Operação Pilar da Defesa de Israel teve igualmente
inicialmente como alvo infraestruturas civis em Gaza. As forças israelenses destruíram ou danificaram gravemente 382 residências civis. Isso incluiu um ataque aéreo a uma casa de 3 andares no bairro de Al-Nasser, que matou 12 pessoas, incluindo 5 crianças. As forças israelenses também destruíram ou danificaram pontes, instalações desportivas, bancos, hospitais, escritórios de meios de comunicação, fazendas e mesquitas. A Operação Margem Protetora matou mais de 2.000 palestinos, incluindo 1.400 civis em Gaza em 2014. Também seguiu a doutrina Dahya. Em violação ao direito internacional, os foguetes e morteiros israelenses atingiram, abre aspas, edifícios e infraestruturas civis, incluindo escolas e casas, causando danos diretos a propriedades civis no valor de quase 25 milhões de dólares, fecha aspas. No total, 18.000 unidades habitacionais foram danificadas ou destruídas. As forças israelenses também atacaram as infraestruturas de água, saneamento, eletricidade e saúde de Gaza como parte dessa operação. E vamos voltar com Ilan Pappé. Gaza is not just important for Palestine. It opened the whole question of what is international law, what is international justice, what is the complicity of the United States in the crimes of other people. It really opened up the whole question of the essence of politics beyond Palestine, I would say even beyond the global north. E hoje a gente tem os Estados Unidos aplicando sanções sobre o TPI, sobre juízes do TPI, porque eles ousaram expedir um mandado de prisão pro Netanyahu e pro seu ministro da Defesa, além de para líderes do Hamas. Mas vamos falar do Hamas. No. Yes, I do think that definitely the level of brutality that the Hamas displayed on the 7th of October against citizens was terrifying, and I condemned it. I never tried in any way or form to justify it. De novo, Ilan Pappé é israelense. E se algum deles ousa defender os palestinos, lá vem mas você apoia o Hamas, então? Vai tomar no cu, bicho! But barbaric acts by states or by movements are not the only measure for asking whether a movement has the right to exist or doesn't have the right to exist. States committed worse crimes against other people, and we don't question their legitimacy. E é esse tipo de crime colonial que geram grupos como o Hamas e o Hezbollah. O Hamas não existia até 1948, foi criado só em 1987. E o Hezbollah não existia até a invasão israelense do Líbano em 1982. A merda que vai acaba voltando. Right. And in fact, anti-colonialist movements have committed far worse crimes than the Hamas did on the 7th of October, and yet we try to have a moral context, and we know what we accept and what we don't accept. Pois é, não dá pra discordar disso, né? In fact, we are where we are in Gaza because in 2006, the Israelis and the West, for a moment, decided to allow some sort of a democratic process in the occupied parts of occupied Palestinian territories. And people voted in large number for the Hamas. E o mais bizarro é o pessoal se perguntando por que caralhos os palestinos votaram nos radicais do Hamas. Mas aí o pessoal também nunca se pergunta por que os radicais governam Israel há décadas. Por que será? So democratically, they were elected as the government of the day, mostly, I think, because of the very high disappointment by Palestinians from the Palestinian Authority, the secular forces, the left, and so on. In fact, had it been a normal reality, the political Islamic forces would have also disappointed probably the electorate, and the left and the center would have come back to power, as they do in certain historical situations. And of course, Israel did not accept this decision by the people and did all it could to punish them through the siege and blockade, and the rest is history, as we might say. So yes, in that respect, I think that one has to understand that this is a social movement, a political movement. It has a guerrilla side to it. A gente aqui também falou sobre o que Israel fez em Gaza em 2006. É desgraça atrás de desgraça por décadas e décadas. O Ilan também fala do dia 7 de outubro e sobre a resposta israelense. But I think about 5 or 6 months after, something else unfolded. That this is not just a punitive revenge action that turned into genocidal policy,
this is now seen by very important elements in the Israeli political elite as a huge opportunity to wipe out the Palestinian as a whole, as a people, as a notion, as an idea, as history, as a geography. So it became kind of a project of elimination that was beyond the genocide. It's kind of saying this is now the time to normalize the total disappearance of the Palestinian people, with the hope that some Arab countries would normalize this disappearance, definitely having enough allies in the world who would go along with this. So this is not at all against terror or against self-defense. This is maybe the last attempt by the Zionist movement, which was a European settler movement that was supported by Europe in order to solve a European problem, the problem of anti-Semitism in Europe, by imposing a European Jewish state at the heart of the Arab world at the expense of the indigenous people of Palestine. This is, and it didn't work. With all the power that we use, it didn't work. We are now at this moment where they believe maybe now is the last window of opportunity to do this. Aí o Trump volta pra Casa Branca falando insanidades que nem o mais maluco ministro do governo de extrema-direita do Bolsonaro seria capaz de anunciar com tamanha disfarçatez. O Trump, ele prometeu transformar o território da faixa de Gaza numa Riviera do Oriente Médio. E de quebra, essa quadra miserável da história ainda nos reservou a morte do Papa. E não era qualquer Papa, não. O Chicão ligava toda noite pra paróquia de Gaza. Buonasera Santo Padre. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, cosa avete mangiato oggi? Del pollo, le ali. Bye. Ok, muchas gracias Santo Padre. Muchas gracias Santo Padre. A domani. Grazie. A domani Santo Padre. Domani. Domani. E assim, segundo dizem, foi por todas as noites a partir do dia 9 de outubro de 2023, 2 dias depois do ataque do Hamas, até pouco antes da morte do Chicão. Yo llamo todas las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza y ahí hay 600 personas adentro. Me cuentan lo que sucede ahí. Es muy duro. Llega el alimento, va la gente a buscar y es muy duro. Todos los días a las 7 de la tarde. Los escucho. El otro día estaban contentos porque habían podido comer carne, porque si no comen harina, cosas de harina, a veces pasan hambre. Y me cuentan las cosas. Muito sofrimento. Era também pra gente falar mais do Chicão e do Mujica também. Mas a gente acha que tanto o Chicão quanto o Mujica iam ficar chateados se a gente deixasse de falar de Gaza pra falar deles. E a gente entende o Chicão. Imagina só, sua saúde tá uma merda, o mundo tá uma desgraça, e ainda o cara é obrigado a se deparar com aqueles olhos esquisitos de husky siberiano psicopata do J.D. Vance. Aí, porra, é aquela música do Ferrugem. Eu prefiro morrer. Desculpe. E que o próximo Papa trate também de ligar pra Gaza, hein? Aí, por falar em Leão XIV, o padre Júlio Lancelotti, que ergueu a bandeira palestina no altar dia desses, disse o seguinte, ó. Papa Leão é o corajoso. Eu falo Francisco misericordioso. Leão, o corajoso. Ele tem a coragem de suceder na nossa memória a imagem de Francisco. Ele cita o Papa Francisco com muita ternura, porque eles eram muito próximos. E o Papa Francisco que o trouxe para a Cúria Romana. Então a gente vê que tem muitas maquinações. Os Estados Unidos queria controlar a eleição, é de cá e de lá. Não é. É o discernimento, que é um dom do Espírito Santo. E eu acredito que logo o Papa Leão vai surpreender o mundo, voltando-se como ele sempre fez como bispo, para os mais pobres, para os abandonados, para os esquecidos, porque não é possível seguir Jesus e negar o amor. E o amor é mais do que a justiça. Então, o amor é que faz acolher os imigrantes, os refugiados, os grupos LGBT, os que são considerados descarte e lixo. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. E eu me sinto aqui, palestino. Pois bem, vamos voltar para Gaza. The Hamas's brutality, as they would see it, on the 7th of October gives us the license to do it. I think Israelis are still surprised, really surprised, that most normal people around the world, even those who were shocked by what they know happened to Israelis on the 7th of October, do not accept this logic.
I mean, really totally reject this logic that because of what happened on 7th of October, you can genocide the people of Gaza, you can ethnically cleansing the people of the West Bank, and so on. A doideira é que não tem Hamas na Cisjordânia, mas muito convenientemente Israel continua a ofensiva por lá. O problema não é o Hamas. Bom, mas não é a questão principal. Inclusive, para ir contra a autoridade palestina, o governo de extrema-direita de Israel, no passado deu milhões pro Hamas. E a impressão que dá é que o mundo assiste a isso tudo inerte. E para isso, é importante calar a academia e a imprensa. So it goes together, namely some of the forces in Britain and in the United States that are collaborating with the demands of the lobby to silence academics and students who talk openly about their support for the Palestinians and condemn the Israeli actions on the ground. Some of these forces have little interest in Israel itself. They have much more interest in shutting down any spaces that would question political elites, economic elites, and other parts of the establishment that would like to work in the dark or would like to work without any significant criticism. This is not only governments and secret services. There could be also multinational corporations that don't want to be confronted in a way. And again, this comes back to one of the first points that both of you made, that this whole issue of Gaza is not just about Palestine, and the way that people are silenced about Palestine or about Gaza is not just about that. It's about freedom of expression, academic freedom, and so on. So they're using force. You know, it always reminds me when I was beginning to be targeted by my university in Haifa, I was surprised by the sheer force my university used against me. And my one of my late colleagues, unfortunately she's not with us anymore, he said to me, why are you so surprised? I mean, these people are using F-16 in the West Bank. Do you think that they would have any inhibitions in using force against you? E lembrando que não é só em Gaza ou na Cisjordânia que tem disparos de aeronaves militares. No dia 7, helicópteros Apache de Israel bombardearam reféns, na lógica da doutrina Hannibal. E se alguém tem alguma dúvida, vai aí o Yoav Gallant, que foi ministro da Defesa entre 22 e 24. Nesse áudio aí não tem, mas o Yoav conclui com: e isso é um problema. A destruição causada pelo Hamas no dia 7 de outubro foi brutal. Mas boa parte da imprensa mundial mostrava carros destruídos por mísseis disparados por Apaches como exemplos da destruição causada pelo Hamas. E o Hamas nunca teve um Apache pra chamar de seu. E pelo Netanyahu tinham matado todos os reféns. O cara não suporta ter que lidar com reféns israelenses nas mãos do Hamas. Em uma mensagem à nação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que é possível levar os reféns do Hamas de volta para casa sem se render aos ditames do grupo terrorista. Horas antes, o premier foi alvo de protestos cobrando a liberação dos reféns. Sob pressão, Netanyahu garantiu: não cederei aos assassinos que realizaram o pior massacre do povo judeu desde o Holocausto. Tal rendição colocaria em risco a segurança do Estado e colocaria todos vocês em risco. Estamos em um estágio crítico da campanha e neste estágio precisamos de paciência e determinação para vencer. O Hamas propôs o fim da guerra e a libertação dos reféns. E Netanyahu disse que não, claro. Até porque o fim da guerra é o fim do seu governo. E Deus quer a sua prisão. Pelo menos era pra ele ser preso. Mas sabe-se lá em que estágio terminal tá a justiça israelense. Essa é a grande ficção jurídica. E volta de novo com a entrevista com Ilan Pappe. So, in your book, The Ethnic Cleansing of Palestine, you use excerpts from reports on the ethnic cleansing campaign that occurred in the Balkans in the 1990s to draw similarities between that event and those that occurred in Palestine in 1948. The Balkan example that you reference is also the only case in which the International Court of Justice found a nation guilty of the crime of genocide. Do you believe that Israel will be found guilty in the International Criminal Court for the crime of genocide? It's a very good question. I think that the court would face huge political pressure, right? Not only from the United States, especially from Germany and other places. I think that it would find
I would call it an inventive way, which would be disappointing, don't misunderstand me, but he would find an inventive way because of what is going to happen in the next few months and year to say it is, but still leave kind of what they did before, an option for Israel to do certain things so that it's not a final verdict. Right. This is a tactic that means that we in the international court are also part of the power game, not only the game of justice. That's the bad news. The good news is I think that this particular inability to play the game that they think that they can, but they won't be able, would necessitate the international community as a whole to rethink what is international justice, what is international law. And this is not just about Palestine. You know, some of the biggest challenges that face our world, like global warming, poverty, migration, cannot be dealt by one country. In fact, we don't have a chance as human beings dealing with these issues unless there is a global cooperation. Então, assim, a gente está fudido. And global cooperation cannot be regulated without international law. Caralho, tamo fudido, cara! And therefore, there will be a need to rethink about it. Right now, millions and millions of people in the global south have very little confidence about the universality of the international legal system, given the way it provides exceptional immunity for Israel. E o problema não é só o governo de extrema-direita do Netanyahu. Antes fosse esse o problema. Fala-se muito do radicalismo do lado palestino, mas nunca do radicalismo israelense. You needed to not only convince the world about the validity of the Zionist project, you needed to convince the Jewish people as well about the validity. And then you needed an indoctrination that would explain the hardships that they encountered as early colonialists and the anti-colonialist struggle that they encountered. So all of that contributed to the formulation of indoctrination that became state indoctrination since 1948. If anything changed, it is, I would put it in this way. I think that up to the early 90s, there was a very interesting attempt to reconcile universal values within the educational system with the ethnic, racist ideals of Zionism. As if you could be a liberal Zionist, a progressive Zionist, a democratic Zionist. The whole notion that was sold to the world was about the Jewish democracy. Namely, you can be both an ethnic racist state, but still a democracy. I think what really changed in the indoctrination was giving up on this attempt to square the circle. So there was a sense that this was not necessary, that it was not working anyway, because Israel was criticized because what it was doing, not because of the way that it marketed itself. And now, I would say in the last 25 years, there's very little stress on universal values. There is a very clear interpretation of Judaism that wasn't there before as an ideological blueprint that is mainly focused on taking over the land, dispossessing the Palestinians, maybe even creating something that is even greater than Greater Israel, that is Israel over the West Bank and the Gaza Strip, and very little concern for the international reaction to Israel. There is even an element of contempt for secular Jewish life within Israel as being a kind of a show of weakness that might affect the ability of the state and the society to achieve its goals in the future. E tem um vídeo que assustou a gente. É um israelense que vai às ruas de Israel e faz perguntas a pessoas comuns, e é de uma brutalidade bizarra. How many civilians have been killed in Gaza, from what you know? Who gives a shit? Okay, but don't you feel like, for example, children? Children grow up to be Arabs.
I shouldn't say this. I know, I read the numbers last week. My memory died and went to heaven. I don't think children should suffer, but they're always casualties. And since they do a lot of pru-rvu, that is the natural result. Do you understand why the world is so angry? Overall, the world does not really understand what's going on here. They do not grasp the concept that Israel was attacked. And Palestinians, there is no such thing as Palestinians. They're Arabs who have many countries to flee to and nobody wants them to. But if we do call them Palestinians, their parents use them as human shields to gain sympathy. The natural instinct of a Jewish mother is to protect her child. Palestinian women do not have that. Tá de sacanagem, né? Bom, de homem a gente não espera porra nenhuma, né? Então a opinião dos homens a gente não vai nem botar aqui porque puta que pariu. A das mulheres a gente não esperava isso não, hein? Essa última que falou aí é uma senhora um pouco mais velha. Mas todas as mulheres ouvidas, independente da idade, compartilhavam da mesma monstruosidade. הילדים מסכנים, אין ספק, אבל הם לא יגדלו להיות ילדים חפים מפשע, לצערי. אז לכן אני לא יכולה לענות על זה. החינוך, לדעתי, הכל מתחיל בחינוך. O que mais se vê na mídia ocidental é que os palestinos são ensinados a odiar Israel desde o berço, como se o outro lado fosse diferente. A diferença é que um é uma grande potência militar e o outro um povo sufocado. Queria o quê? Que os palestinos fossem simpáticos com o pessoal que matou a família deles, que ocupou a terra deles? Mas de onde que vem tanto ódio? Bora com a Arlene Clemecha. Primeiro, para se realizar um genocídio, há sempre uma preparação. E essa preparação é basicamente a desumanização da vítima. Então, assim como os judeus foram desumanizados na Europa, comparados a parasitas de todo tipo, exatamente, né, considerados sub-humanos para que pudesse acontecer aquilo que aconteceu, os palestinos também. Pois é, e bizarramente quem comanda isso é exatamente a galera que foi vítima do Hitler. Não é esse governo que compara os palestinos a animais humanos, né? Um termo assim que foi usado por Yoav Galan, o ex-ministro da defesa ou da guerra, se quiser. Mas de décadas atrás, tem rabinos de extrema-direita, um rabino de extrema-direita já falecido, que comparava os palestinos a baratas tontas dentro de um jarro, falando da faixa de Gaza, né? Ou seja, comparava a baratas, comparava a qualquer tipo de não ser, rebaixava. E a utilização da fome para controlar a população de Gaza vem desde os anos 1980. Tem pesquisas, né, brilhantes demonstrando isso. Israel controla a quantidade de água. Israel abre e fecha com portas de água. Quando o Estado utiliza esse termo, o que vem à mente? Gado, certo? Quem é que abre, fecha e comporta? É para gado que você faz isso, não é para gente. E é por isso que Israel trava o envio de qualquer ajuda humanitária para a Palestina. Se foram desumanizados e se, portanto, nem gente então que se foda. E não é só bloquear a chegada de comida, não. Olha o que Israel fez dia desses aí. Do navio que levava ajuda humanitária para Gaza e que foi atacado por drones no mar Mediterrâneo, perto da ilha de Malta. E a gente disse que a ONG responsável pela embarcação acusou Israel pelo bombardeio. Quem estava dentro do navio conseguiu filmar o momento do ataque. Era pouco mais da meia-noite no horário local, quando drones atacaram o navio humanitário da organização Freedom Flotilla, na costa de Malta, pequena ilha no sul da Europa. Parte da embarcação pegou fogo. Quando chega em Malta, o navio receberia um contingente de ativistas e de alimentos e depois partiria para a faixa de Gaza, a mais de 1.600 quilômetros de distância. 16 pessoas estavam no navio. Pois é, senhoras e senhores, Israel tá bombardeando o navio em águas europeias. E tá tudo bem, tudo normal. Há 2 meses, Israel bloqueia a entrada de suprimentos na região onde moram mais de 2 milhões de palestinos. Há relatos de brigas violentas por água e comida, que a cada dia são cada vez mais escassas. Crianças em fase de crescimento não conseguem se desenvolver e estão ficando doentes. Mana é mãe do Osama, que tem 5 anos. O filho perdeu mais de 4 quilos nos últimos 60 dias.
é praticamente só osso e pele. Meu filho não consegue mais andar, só chora. Não reconheço mais a criança que ele era. Agora vocês me respondam aí, há qualquer contexto que justifique esta merda? Não tem como defender o governo de Israel. Tomar no cu, cara. Então essa é a desumanização de um longo processo realizado por governos que não eram de extrema direita. Governos democráticos fizeram isso. Então já normalizavam a exceção, né? Já normalizavam a desumanização, controle de calorias, controle de água. O problema não é que a extrema-direita chegou ao poder nessa década, não. O radicalismo sempre teve presente na política israelense. O que a gente vê é uma panela de pressão, que a faixa de Gaza foi transformada nisso. Né? E não é um país vizinho a faixa de Gaza. A faixa de Gaza está e sempre esteve sob total controle israelense. É parte do território sob controle israelense. Desde a Nakba lá atrás. Né? Desde a Nakba. Né? Então é isso que possibilita. Então isso é semelhante, é um traço semelhante à desumanização do judeu no Holocausto. E tem outros elementos, como o encerramento, como que você né, faz a gestão desse encerramento. Eu peguei para ler recentemente, durante esse genocídio, a história do Mark Edelberg, da insurreição do gueto de Varsóvia, justamente para lembrar um pouco, né, como que foi a insurreição do gueto de Varsóvia. E olha como que era na época. The Warsaw Jewish Housing District is an enclosed area, cut off from its surroundings by walls, fences and so on. Movement of persons and goods in and out of the area is by special permit only. E lembra alguma coisa? Pois é, né? Como foi que os judeus do gueto de Varsóvia, né, na Polônia, do período da ocupação nazista, né, encerrados ali e dali enviados para os campos de extermínio, né? Como que eles finalmente perceberam que eles estavam sendo enviados para campos de extermínio, se organizaram e se rebelaram, né? Uma rebelião absolutamente heróica. Pegaram em armas para se rebelar, para defender a honra, porque sabiam que defender a vida ia ser muito difícil. Foi uma defesa da honra. Então... Foram massacrados. Foram massacrados, né? Alguns sobreviveram, tanto o autor do livro sobreviveu. E as atuais ações de Israel não é uma coisa que veio como resposta unicamente ao 7 de outubro, não, nem fudendo. Olha o Bassem Youssef falando da infância dele no Egito lá nos anos 70. Egito, não é Palestina, não. I'm from Egypt, you understand this? You don't know this, right? Yeah. April 1970, there was an attack of an Egyptian school in the middle of Delta, 100 kilometers from where my parents were born. It's called Bahr al-Bahr. On that day, Israel bombed a school, killing 30 students. Now, what was so interesting, going back in history, this was the headline of the New York Times of the day, and it says 30 pupils in Egypt said to die in rape. Said to die, the passive voice. Which raid? Who did the raid? We don't know. And then you read it. This is Moshe Dayan. He was the defense minister of Israel at the time. He said the target had been a military structure that had been photographed from air both before and after the raid. What could have happened here was irresponsibility of high orders from the Egyptians that they set aside a floor or some room for civilian purposes such as a school. Now, do you believe that? You don't, right? It's ridiculous. And the fact is that the New York Times then, same as the New York Times there, covering for it. But there was one thing that caught my attention. They said no mention was made of the use of napalm in the attack. I said, why would we have such a disclaimer? It's because 3 months ago, Israel bombed a civilian metal plant, killing 70 workers with napalm. So this, when I hear Israel defend itself, when I hear the IDF, they're liars. And I'm sorry to say, but they are. Naquela época, napalm. Hoje em dia, Israel joga fósforo branco no sul do Líbano. Israel faz o que quer com os países árabes há décadas, e aí ninguém entende o motivo de tanto ódio. Por que será? E algo pra tirar do sério é essa pergunta seguinte. Why does the Arab world want to constantly attack Israel without actually offering any place to go for the Palestinians? And what do you say to that? The whole idea, why does Jordan take them? Why does Egypt take them? The same question. Europe has 44 countries. Why don't they take Israel? America has 50 states. Why don't they give them Florida? I mean, we seem to complain about Florida the whole time. Why don't they just give Israel? Pois é, como diz o Ilan Pape, a Palestina é um problema ocidental. O Ocidente se pergunta por que os árabes não recebem logo os palestinos e acabam logo com esse conflito de décadas. Pois é, para esse pessoal, árabe é tudo igual. Mas os países ocidentais nunca se ofereceram para receber os judeus de Israel. Aí, Presta atenção que é importante, pessoal. Quando a gente fala ocidental aqui... O que é o
Ocidente. A gente tá falando de Europa e Estados Unidos. E aqui acaba a primeira parte dessa semana dedicada ao genocídio israelense em Gaza. E ó, a parte 2 vai ser ainda mais cruel. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódios ou áudios de Martyrs of Gaza, Choque de Culturas, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sartori, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Pica-Pau, Electronic Intifada, Esporte TV, TV Justiça, Metrópole, Samuel Mariano, TV Câmara, CSBT News, Planalto, Tropa de Elite, Rádio Band News FM, Band Minas, Subversive History, Desmentindo Bolsonaro, SBT Rio, Dou em Juan, Record News, Ferrugem, Jovem Pan News, Cecília Oliveira, Novara Mídia, Corey Jill Schuster, ICL Notícias, Band Jornalismo, DW Documentary, Piers Morgan Uncensored, Januário de Oliveira, Bahia Cast, É o País, Roda Viva, Lazo Matumbi, Josiane Ricelli Bareta, TV 247, SE 12, Matheus Buentes, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, TV Brasil, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Poder 360, Flip, TV Senado, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, Pharrell Williams, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Morreu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Ele vinha lutando contra um câncer no esôfago. Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Ao longo da vida, foi floricultor, guerrilheiro e chefe de Estado. Ficou conhecido mundialmente pelas políticas progressistas e por cultivar o amor pela simplicidade. Uma das coisas mais difíceis na vida humana é ganhar poder sem se corromper no processo. O Mujica talvez seja o principal exemplo de alguém que conseguiu ocupar a principal posição da sua república e continuou levando uma vida absolutamente simples, um exemplo de fibra, de caráter. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente, y mañana, como cualquier hijo de vecino, será un montón de gusanos que se va. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. La vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? El crecimiento económico no puede ser el único parámetro con que medimos la vida humana. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes
son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Acabou? Não. Aí na hora do sorteio, porque era eu e uma outra juíza, esse processo caiu para mim. Porque eu sempre fui célere. Ninguém quer esperar o seu direito, levar 10, 20, 30, 50 anos. E nesse dia aí, eu tive que pedir a segurança policial, porque eu soube que o pessoal estava querendo fazer alguma bobagem lá. Aí na hora que eu disse, vou publicar a sentença. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, na frestazinha da porta, eu vi um bilhete. Você publicou a sentença, mas de amanhã você não passa. Aí eu disse, pronto, meu Deus do céu. Eu divorciada, tenho meu filho. Se eu morrer, quem vai criar meu filho? Aí eu disse, eu vou pedir autorização ao tribunal e vou viajar. Ele disse, vai minha mãe, vamos no banco tirar um dinheiro para você viajar com o dinheiro na mão. Já dentro do banco. Sente aí que eu vou tirar o dinheiro ali no caixa para você levar. Aí eu sentei. Daqui a pouco, quando eu vi 3 pessoas assim, no meu entorno. Aí ele veio, pronto, minha mãe, tirei o dinheiro. Eu disse, o que houve com minha mãe? Você está passando mal, minha mãe? O que houve? Eu disse, não houve nada. E por que esse povo está aí todo no seu entorno? Aí eu disse, não sei, meu filho, não sei. Aí ele perguntou lá, alguém disse, ela veio aí, ficou aí sentada, não disse nada, não fez nada. Então nós pensamos que ela veio ajeitar aí para assaltar o banco. Ô, gente, foi muito dolorido naquela hora, muito mesmo. Me desculpe. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos. Obrigado. Acabou? Não. Aqui é o Pedro e eu tô invadindo essa parte para enviar um beijo para um herói, Felipe Machado, da Anvisa de Brasília. Felipe, muito, muito, muito obrigado. Beijo. E um beijo para todo mundo da Anvisa. E para você que tá ouvindo também, porra. Acabou? Não. Olá, pessoal. Meu nome é Josiane. Eu sou arqueóloga, servidora do IFAM Mato Grosso, que é vinculado ao Ministério da Cultura. Eu tô aqui para dizer que nós aderimos à greve geral, que foi deflagrada no dia 29/4, por tempo indeterminado. Estamos em busca do nosso plano de carreira. Queremos a abertura de uma mesa específica de negociação junto ao Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, o MGI. Somos a categoria com uma das menores remunerações do Executivo e o índice de evasão é altíssimo, beirando 60% nos últimos anos. O nosso setor está caminhando ao colapso. Para vocês terem uma ideia, o setor cultural brasileiro movimenta 3,11% do PIB e a implementação do nosso plano de carreira impactaria minimamente nas contas do governo. Seria apenas 0,09% em 2025 e 0,12% em 2026. Ou seja, o retorno do investimento no setor cultural do país é evidente. A cada R$1 investido, a cultura gera R$1,60 para a economia nacional. Sem servidores, não se faz cultura nesse país. Para dar um exemplo,
No IPHAN, dentre muitas atividades que nós fazemos, é o licenciamento ambiental. Ele é voltado à gestão e preservação do patrimônio cultural dos mais de 39 mil sítios arqueológicos do país. Destes, 1.700 só no estado de Mato Grosso, que é realizado por 3 técnicos. Sem servidores, como fica a gestão de todo o investimento feito pelo governo federal nas obras do PAC, voltadas ao patrimônio cultural? Como ficam as políticas culturais voltadas aos povos tradicionais, indígenas e quilombolas? Sabem que até o momento existem 3.752 certificações de comunidades quilombolas, sendo que 104 foram emitidas só em 2023. Quem fará a gestão de políticas culturais como da Lei Aldir Blanc, que destinará cerca de 15 bilhões até 2027. Isso serve também para a gestão da Lei Paulo Gustavo, da Lei Rouanet. O Plano Nacional de Cultura, ele não se efetiva sem o nosso trabalho. É por isso que as servidoras e servidores do MINC, do IPHAN, do IBRAM, da Funarte, da Fundação Palmares, da Biblioteca Nacional paralisaram. São 40 anos de MINC e 20 anos de luta. É greve porque a situação da cultura desse país é grave. Acabou? Não. Olá, ouvintes do Medo Delírio Brasília. Sou moradora aqui do município de Sorocaba, no estado de São Paulo, e a minha cidade tem sido o estopim na luta contra os pedágios Free Flow. O Free Flow é uma tecnologia de cobrança automática que será instalado nas estradas estaduais. Atualmente, nós temos 3 pórticos de Free Flow instalados na rodovia Rio Santos, onde já teve vários problemas com os moradores. O que acontece? A maioria das rodovias estaduais, elas passam no meio do município, fazendo com que os moradores dependam delas para se deslocar. Mas não é apenas um problema de mobilidade, é um problema econômico, pois os próprios moradores, para se deslocar muitas vezes 2 ou 3 quilômetros, começam a pagar pedágios, partindo de 86 centavos até R$12 para chegar muitas vezes em locais de necessidade básica, como escola, posto de saúde. Recentemente, aqui no bairro Genebra, da minha cidade, houve uma manifestação de um bairro, esse bairro, no caso, ele não tem sequer vias marginais ou ruas por dentro do bairro para se acessar qualquer outra cidade próxima. Até mesmo o outro bairro, do outro lado da rodovia, eles não conseguem acessar sem passar por um pedágio Free Flow que será instalado aqui no quilômetro 86. Muitas discussões estão sendo feitas por vereadores e deputados estaduais. Nós já tivemos discussões na Arlerge e também nas câmaras de vereadores em vários municípios para falar sobre os danos à população. E está tendo uma grande empreitada desses políticos com uma PDL 6, que cancela os projetos do Free Flow até uma nova análise de impacto populacional. Então, eu venho aqui para pedir para todos vocês que entrem em contato com todos os deputados estaduais que vocês tiverem para que seja votado, que eles assinem a PDL 6 para que o Free Flow seja cancelado, pois algumas cidades, principalmente cidades turísticas, podem morrer economicamente na colocação desses Free Flow. Obrigado. ¿Acabó? No. ¿Por qué esa obsesión con los nazis? Porque para mí los nazis encarnan, los nazis y sus sucursales encarnan lo peor del ser humano. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, la extrema derecha o la derecha extrema o el extremo centro constitucionalista que tenemos en estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dicen, sí. Vale, es que yo no entiendo, pues, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a essa basura, ¿qué eres? Basura. Acabou? Não. Outro conteúdo que eu amo de coisa estrangeira é os povo de direita que vai para os Estados Unidos. Aí descobre que tipo assim é ruim mesmo, a gente ia tentando avisar eles. Ah, é porque eu passei mal, pedi uma ambulância e agora estou devendo $5 mil. Bem pouco. Estou morando no meu carro, se foda. Não é porque aqui não tem apoio nenhum. Tome no seu cu. Eu fico comentando nos vídeos. Eu comento, eu queria um fake. Aí eu fico assim, ó, se fudeu. Fala mal do SUS aí agora.
Critique Minha Casa Minha Vida. Sabe quem falou que era pra morar aí? Seu presidente. Faz o B aí. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? É um personagem que parece criado mesmo. Eu tava assistindo a um vídeo editado pelo Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast maravilhoso. Carla Zambelli. É esse mesmo. E aí faz um compilado, né, de todas essas trapalhadas da Carla Zambelli. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Peguei Covid, mas eu nem mais sei. Eu apresentei o exame, né? Da primeira vez me enganei. Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? Com cloroquina eu me mediquei. Gente, a gente já descobriu cloroquina. São Tomé, impossível já me enrolei. Tem caixão sendo enterrado vazio. Carla Zambelli. Se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli. E apago todos os tweets sobre a Covaxin. Carla Zambelli. O guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim. Você é burra, Carla, desculpa. Suja e prepare, eu defendo ele mesmo assim. Eu hoje ponho minha mão no fogo pelo Jair. Fico dando show lá na comissão. Então pega essa bunda gorda sua. É verdade. Eu dou declaração sobre corrupção. Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? É verdade. É comum, a minha língua me trai. A cloroquina faz, ela cura as pessoas. Mentira! Agora só o voto impresso distrai. Voto impresso ordinário. Carla Zambelli. Se o chefe tira a máscara, eu também tiro sim. Carla Zambelli. E apago todos os tweets sobre a Covaxin. Carla Zambelli. O guarda-roupa da Joicinha, todo ele eu peguei pra mim. Carla Zambelli. Suja e prepare, cara, eu defendo ele mesmo assim. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Creu.